E olha, vai participar também já dessa conversa conosco o pré-candidato do PSDB, Luciano Nunes, vai falar a respeito desse assunto. Só queria incrementar ainda mais essa discussão, Fenelon Rocha. É possível já dizer qual seria a posição do Piauí em relação a este assunto, candidatura presidencial? O PSB do Piauí teria uma posição? Olha, Joelso, a possibilidade de Ciro Gomes se configurar como a candidatura de centro-esquerda, podendo inclusive gerar uma aproximação com o... Ok. Olha, tivemos problema com o áudio do Fenelon Rocha, daqui a pouco nós vamos voltar a falar com ele. Mas, deputado Luciano Nunes, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, antes de mais nada, boa tarde para você. Gostaria que o senhor dissesse para nós, o PSB é aliado do PSDB aqui no estado do Piauí. Vocês têm debatido, discutido esse assunto presidência da República? Ter um partido que pode ter um outro candidato à presidência diferente do que o senhor apoia, que no caso é Geraldo Alckmin, pode gerar algum tipo de ruído nessa chapa? Boa tarde. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. A seleção aqui do Eleições da Cidade Verde, o Délio e o Fenelon Rocha. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui. Bem, é interessante você ver que aqui no Brasil, com 35 partidos políticos, é um caos, né? Se você for considerar esse quadro de partidos políticos, como essas diferenças, você acaba convivendo com muita naturalidade com essas diferenças, né? Uhum. Então é difícil realmente você ter um alinhamento de um partido em 27 estados da federação, num país continental como é o Brasil e com realidades tão distintas. Então o PSDB tem um pré-candidato à presidência, que é o nosso governador, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e nós torcemos para esse entendimento com o PSB. Uhum. Sabemos que não é fácil, porque essas realidades nos estados, elas contam muito na tomada de decisão no plano nacional, no Diretório Nacional. Aqui no Piauí, né, nós conversamos sobre essa possibilidade, mas seja qual for a decisão, o encaminhamento do PSB, nós haveremos de conviver com muita tranquilidade com ela, porque as questões regionais, estaduais, vão se impor sobre as questões nacionais. Torcemos para que haja esse entendimento, mas seja qual for a decisão do PSB, ela não interferirá na nossa relação aqui com o PSB no Piauí. Deputado, em nível estadual, a aliança com o PSB já está consolidada. Já há nomes, inclusive, de pré-candidatos ao Senado, como Wilson Martins, pelo PSB, pré-candidato ao Senado pelo Democratas, que seria Robert Rios Magalhães, e, ao mesmo tempo, está se formando uma outra chapa de oposição também com nomes que parecem ser competitivos, assim como são outros que estão se colocando. O senhor acha que está cada vez mais difícil compor chapas nesse momento? O senhor ainda tem um nome de vice para ajudar a compor essa chapa majoritária. Como é que está o diálogo nesse sentido? Bem, eu vejo que quanto mais candidatos, eu tenho defendido essa tese desde o início, quanto mais candidatos pelas oposições, melhor, né? Porque revela o sentimento que nós entendemos ser majoritário no Piauí, de que a população não concorda, que a população está contra o modelo do governador Wellington Dias, que está paralisando o Estado e implementando um caos aqui em todas as áreas. Então, qualquer surgimento de chapa, eu encaro de forma positiva. Então, nós temos a pré-candidatura do senador Elmano Ferrer, que está viabilizando, está tentando construir a sua chapa, mas nós temos a do Walter Rebelo, nós temos a do Fábio Sérvio e de outros partidos que começam a colocar também as suas pré-candidaturas. Então, torcemos para que cada um consiga viabilizar a formação da sua chapa. E lembrando que a chapa, para ser formada, ela não necessariamente precisa ter 2 pré-candidatos ao Senado, né? Nem precisa ter 2 pré-candidatos, pode até não ter ninguém, basta ter você não pode prescindir do vice, você tem que ter o pré-candidato ao Senado e o pré-candidato a vice. Mas, enfim, nós torcemos para que as oposições, nos mais diversos partidos, possam viabilizar suas pré-candidaturas, porque entendemos que o debate se eleva, nós entendemos que são mais propostas, são mais problemas que serão debatidos durante a campanha eleitoral. E naturalmente, no segundo turno, as oposições tendem a se unir, tendo em vista que estão no mesmo campo, contrário à posição do governo. Evaldo Barbosa.
Olha, Joelson, hoje pela manhã, por exemplo, nós acompanhamos a movimentação de partidos emergentes. E eu queria até saber do deputado e pré-candidato Luciano Nunes, são 10 partidos emergentes. A gente percebe uma certa ainda indefinição na eleição majoritária. Alguns estão sendo assediados pelos aliados do governador Wellington Dias, outros trabalhados para permanecer na chapa apoiando o senador Elmano Ferreira na candidatura ao governo, e há também aliados que já foram do palanque do PSDB, como o PV, se não me engano, o PPS e outras legendas. Tem esse assédio também por parte da aliança que o senhor lidera? Tem, nós buscamos conversas com alguns partidos, né, desse bloco dos emergentes. E respeitamos a posição deles. O que tem sido colocado é que eles têm uma estratégia bem definida e bem clara. É de que a prioridade deles é eleger uma bancada para a Assembleia Legislativa e eleger pelo menos um deputado federal. Correto. Dentro dessa estratégia, vai ser difícil. 10 partidos, eu entendo que vai ser difícil. Não é impossível, mas é difícil esses 10 partidos convergirem para um candidato único de governo. Então, eles estão trabalhando isso, nós respeitamos o tempo e as circunstâncias de cada um, respeitamos e é legítima a pretensão deles de eleger uma bancada para a Assembleia e para a Câmara Federal, mas enquanto tiver tempo e tiver diálogo, essas possibilidades elas existem. E nós temos até o prazo das convenções para efetivar uma eventual aliança. Délio Rocha, direto de Brasília. Deputado Luciano Nunes, o presidenciável do seu partido, o ex-governador Geraldo Alckmin, não vai bem nas pesquisas. Ele aparece no máximo com 8% das intenções de voto. E quando a gente faz um recorte no Nordeste, o desempenho de Alckmin é ainda pior. O senhor acha que isso pode atrapalhar os seus planos de chegar ao governo do Estado? Ainda mais quando a gente leva em conta que o governador do Piauí, o Wellington Dias, é do mesmo partido de Lula, que costuma ter uma votação muito expressiva no Piauí, e também deve ter a simpatia e a aproximação do ex-ministro Ciro Gomes, que certamente vai ter uma votação expressiva no Piauí. Bem, eu vejo que primeiro é muito cedo ainda para você definir um quadro através das pesquisas, né? Existe muito tempo ainda, o quadro vai afunilando, você vê que ao longo desse semestre algumas pré-candidaturas acabaram por desaparecer, foram desistindo e elas vão afunilando. E o nível de exposição dos pré-candidatos também ainda é muito pequeno. Eu aposto que o debate que vai ser central nas candidaturas aqui nos estados é o debate estadual, é o do governo estadual. Ele vai ser descolado do debate nacional. Até porque existe, como eu disse, citei há pouco aqui na entrevista, o Brasil é muito heterogêneo. Então, ao tempo em que o pré-candidato Geraldo Alckmin ainda não tem um desempenho satisfatório aqui no Nordeste, existem pré-candidatos como o Ciro Gomes, por exemplo, que também não tem um desempenho satisfatório na região Norte, ou outro não tem na região Sul. Então, existe aí uma diversidade muito grande. Mas nós entendemos que, à medida em que for afunilando o cenário, o pré-candidato Geraldo Alckmin vai mostrar a sua capacidade administrativa, a sua experiência, o seu preparo e, sobretudo, a sua disposição de unir o Brasil. Então, nós apostamos que ele vai ser uma candidatura extremamente competitiva, e aqui no Nordeste, inclusive, e nós vamos aqui no estado do Piauí também mostrar o que nós pensamos, o que imaginamos, o que desejamos para o estado do Piauí. Deputado, o senhor costuma ser um crítico da gestão do governador Wellington Dias, mas os números que foram apresentados hoje pelo IPEA mostram que o estado do Piauí é um dos mais pacatos do Brasil, por exemplo, para se ter uma ideia. Não seria um dos sinais de que há pontos positivos na gestão de Wellington Dias? Como é que o senhor avaliou, por exemplo, os números do IPEA? Bem, primeiro é importante dizer que os números, eles sempre são relativos, né? Você sempre tem que ponderar ele frente a um horizonte temporal. E é fato que no Piauí tem crescido a violência. E você sente isso. Quem está nos assistindo aqui agora que não tem pelo menos um familiar ou um amigo que já foi vítima de violência? Essa resposta hoje é difícil você não encontrar ela de forma positiva. Todos
né? Eu, na minha família, já tive, tenho certeza que o Elivaldo, você e Joelso, já teve ou na sua família, ou alguém, um amigo próximo, que já sofreu um ato de violência. Se você recordar há 10 anos atrás, essa não era a realidade. Então, o fato é que a sensação de insegurança é muito grande. E outros números, como por exemplo, o do contingente de efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil hoje, são a metade do que a lei prevê. Nós temos na Polícia Militar 5.000 aproximadamente homens na ativa, enquanto a lei prevê aproximadamente 10.000. Na Polícia Civil é mais grave ainda. A lei prevê 3.700 homens, nós temos hoje 1.600 homens. Outro dia, todo o Piauí viu policiais militares empurrando o carro da polícia por falta de combustível. Então, esse é o retrato da segurança pública aqui no estado do Piauí. E nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que ter concurso para recompor o quadro, nós temos que investir na infraestrutura das delegacias de polícia, nós temos que dar equipamentos modernos, investir na inteligência da política para prevenir a ação criminosa no estado do Piauí. Você também é um crítico da saúde no estado do Piauí, mas nós temos observado uma situação caótica no município, que é administrado por uma gestão do PSDB. Hoje, inclusive, os médicos estão de greve. Como é que o senhor pretende fazer um discurso pró-saúde, sendo que na gestão do seu partido há um problema como esse na saúde pública? Bem, o quadro da saúde aqui em Teresina é, inclusive, reflexo da má gestão da saúde do estado. Você vê, por exemplo, na UPA do Renascença, que é uma unidade para atender aquela região, 55% dos atendimentos, ou seja, mais da metade, é feito com não residentes de Teresina. O que é que acontece? Os hospitais regionais do interior do estado não funcionam, não têm resolutividade, estão sucateados. O Hospital de Barras, por exemplo, estava paralisado por falta de pagamento dos seus servidores, e as pessoas, para sobreviver, têm que vir aqui a Teresina e sobrecarregam a rede municipal. Então, a saúde do estado do Piauí vai de mal a pior. Os hospitais regionais não funcionam. Os piauienses têm que esperar meses, às vezes anos, para fazer um procedimento simples, que poderia ser feito lá na sua cidade. E às vezes tem que vender o que tem. Lá no interior, vende uma criação, vende uma bicicleta, uma moto, para poder vir para Teresina e fazer um tratamento de saúde. Então, se a saúde de Teresina se mostra deficitária em alguns pontos, grande parte disso se deve justamente à ineficiência da saúde do estado do Piauí. Fenelon Rocha. Joelso, me permita voltar ao tema político. Deputado Luciano, o deputado Heráclito Forte apostava que a sua chapa ia se fortalecer a partir de defecções, a partir de saídas da base do governo. O deputado Robert Rios chegou a dizer que primeiro ia esperar o governo definir o seu vice para que Luciano Nunes pudesse definir o seu próprio vice. Hoje a gente tem um quadro dentro do governo onde a chapa majoritária está definida. O governador Wellington Dias, Ciro Nogueira e Regina Souza compondo os 3 principais cargos e Temístico Filho como vice. Diante desse quadro, o senhor não pretende acelerar a escolha do seu vice, já que não dá mais para esperar saídas de dentro da base do governo? Bem, Fenelon, primeiro, nós não estamos para fechar a nossa chapa aguardando defecções do governo. Essa é uma possibilidade, quando você trabalha num quadro político, dinâmico, sempre é possível, mas a estratégia de deixar a composição final da chapa lá para o prazo fatal, lá para o período das convenções, é justamente para deixar o canal aberto para a composição de outros partidos. Então, não existe só os partidos da base do governo. Nós falamos há pouco aqui dos emergentes, né? Existe um bloco aí de 10 partidos, dentre outras possibilidades. Então, nós vamos esgotar com toda tranquilidade, com toda paciência, com muita conversa, com muito diálogo e utilizar todo o tempo que a legislação eleitoral nos permite.